Fala galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos falar sobre o seriado de 2003, que é uma regravação do seriado de 1978, chamado Battlestar Galactica. E como ele acaba falando muito mais sobre a nossa sociedade do que sobre outros mundos. Gostou da história? Então continue junto conosco. Solta a vinheta, produção! O seriado de 2003, ele muda de 1978. A previsão era para o seriado ser a mesma coisa, a mesma história, só que viram oportunidades de mudança nessa história. Os Silônios não eram uma civilização inimiga. Os Silônios foram criados pelo homem, foram inteligência artificial criada pelas 12 colônias. E quando a gente fala das 12 colônias, você pode estar lembrando das 12 tribos de Israel. Quando se fala das 13 colônias, já que uma se perdeu, nós também podemos falar das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Tudo isso está nesse caldeirão que formou Battlestar Galactica 2003. Agora, um dos pontos mais interessantes do seriado é como eles tratam religiosidade. Porque religião no mundo hoje, nós temos as 3 grandes religiões reveladas: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e temos uma grande parte da população também politeísta. O que eles trouxeram para dentro do seriado é uma coisa extremamente interessante, que é os humanos, as colônias humanas, elas são politeístas, falam dos deuses de Kobol, enquanto as máquinas, elas são monoteístas, elas acreditam num Deus único. Por que isso? É simples. Se nós pensarmos em computação, e os computadores humanos hoje pensam como 0, 1, sim, não, branco, negro, 1, 0, algo e nada, um Deus ou nenhum Deus. Por isso eles acreditam em Deus e acreditam num único Deus. E criticam os humanos por acreditarem em vários, porque, afinal de contas, a religião dessas máquinas é a certa. Eles acreditam em previsões, têm oráculos, e isso vai sendo levado ao longo do seriado. E o interessante é que nem se fala tanto dos deuses dos humanos, e sim muito mais desse Deus único dos Silônios. As 12 colônias são atacadas. Só uma astronave de combate na primeira parte da série sobrevive. Após o segundo ano da série, nós vamos ver aparecer a Battlestar Pegasus, que também sobrevive, mas acaba se perdendo ao longo da história. Porém, o almirante Adama, ele é responsável, junto com a presidente Roslin, por proteger a humanidade, proteger os 50 mil humanos que sobraram. A Battlestar Galactica, ela passa por muitas aventuras, muitos ataques nucleares, sobrevive, e no último salto dela, no final da história, no final desses 4 anos de seriado, nós vemos, após o último salto, a nave literalmente se dobrar. Ali ela não teria mais como dar saltos, foi o último salto dela, mas quando aparece o planeta que ela está circulando, é a Terra. A Terra há 150 mil anos atrás, no que é o surgimento da nossa espécie, do Homo sapiens sapiens. Nós damos um salto evolutivo nesse momento. Então, é muito interessante, ao invés do seriado de 1978, que coloca a chegada das colônias humanas à Terra na década de 80, esse seriado joga a chegada desses humanos há 150 mil anos atrás. Eles destroem
tudo o que é tecnológico, destroem todas as naves e passam a conviver com nós, seres humanos. Daí, no final, mostra uma comparação de como nós seríamos uma mistura de humanos oriundos de Kobol e esses seres que viviam na Terra há 150 mil anos. Mas não é só isso que o seriado fala. Não é só de religiosidade. Há uma hora em que os humanos são capturados por um grupo de Silônios e ficam presos no que eles chamam de Caprica 2, Nova Caprica. E alguns humanos passam a trabalhar com os Silônios, para os Silônios, e os humanos que não conseguiam mais ter poder para acabar com os Silônios, sabe o que eles fazem? Eles praticam atos terroristas. Um desses humanos revoltados contra esses que trabalhariam para os Silônios, ele enche o corpo de bombas e mata todo o grupo de humanos que iriam trabalhar com os Silônios. Olha a ideia dos produtores de falar de terrorismo, sendo que dessa vez você está torcendo para os terroristas. E eles fazem isso. O trabalho que toda pessoa que gosta de história tem que ter. E é o quê? Olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Isso é trabalho de historiador. E é isso que torna o seriado extremamente importante. O seriado, ele não fala de ficção científica, fala de nós. Sentimento de você estar preso em naves, 75 naves lideradas por uma Battlestar, sem saber se vão conseguir ou não fugir da destruição. Chegar no planeta Terra com menos de 50 mil pessoas. Isso é falar da gente. Isso é falar de sobrevivência e como o ser humano tem que fazer isso. Nos outros vídeos eu falo de nós vermos filmes, de nós lermos livros, mas a ideia em Battlestar Galactica é procurar o seriado. Ele vale a pena. São 4 anos de seriado falando sobre o ser humano e como o ser humano vive em sociedade e o que às vezes nós, quando olhamos para o outro, achamos errado, quando nós finalmente nos colocamos no lugar daquele que agiu de forma errada, nós não achamos tão errado assim. Então vejam Battlestar Galactica, vale a pena. Bom, abraço. Bem, gente, eu sempre gosto de trazer alguma coisa a mais sobre os livros, os filmes que nós vemos. E agora, sobre Battlestar Galactica, eu venho mostrar como um seriado de TV pode influenciar, sim, as pessoas de forma benéfica, se elas prestarem atenção, não na história, e sim na mensagem que ela está mandando. O ator Edward James Olmos, que é o Almirante Adama, ele foi convidado a discursar na ONU para falar sobre nós, seres humanos, e aquilo que o seriado queria trazer. O seriado trata o tempo todo a humanidade, nós, humanos. Não há as pessoas de Virgo, não há as pessoas de Taurus, não há as pessoas de Gamillion, ou seja, são todos humanos, somos nós. E o Olmos, por ser latino e há 35 anos estar pregando, falando sobre não existem raças, não existe a raça latina, não existe a raça indiana, não existe a raça negra, não existe a raça branca, somos todos humanos. E ele passa isso de forma magistral, dizendo que é um absurdo ele ser chamado para falar sobre isso através de um seriado de TV. Mas ele faz isso. Eu vou deixar para vocês o link do vídeo, ele está legendado, vejam o vídeo.
vale a pena para nós vermos que um seriado, às vezes, mesmo falando de ficção científica, fala muito mais de nós do que qualquer outra coisa. So say we all. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.